Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Como vocês sabem, meu nome é Daniel Nigre, eu sou analista CNPI e fundador da Dica de Hoje Research e sábado a gente fala sobre macroeconomia. E nada melhor nesse sábado para a gente falar senão da super quarta-feira que teve com a reunião do Copom e a reunião do Federal Reserve também. A gente não vai falar sobre aspectos exteriores nesse vídeo de hoje, vamos nos concentrar sobre o Copom e com relação a uma postagem que eu fiz no Instagram falando sobre o comunicado do Copom, que vocês vão entender, e por que a inflação nesse momento já é uma inflação de demanda e não uma inflação de custos, como o pessoal tem falado por aí. Então curtam o vídeo de hoje, se inscrevam no canal, comentem lá embaixo o que vocês quiserem também, desde que sejam respeitosos, e logo depois da vinheta a gente já começa. Pessoal, como vocês já sabem, um recadinho rápido aqui. Hoje, sábado, a gente está aqui no dia 6 de maio. Entre os dias 16 e 18 de maio, a gente vai fazer uma série com 3 lives, uma espécie de um mini curso gratuito para você, para a gente falar sobre opções. A gente não vai mostrar para você como é que se ganha 2.000, 3.000% com opções, porque isso a gente não acredita. A gente vai mostrar como você consegue gerar uma renda constante com opções em 3 mini cursos, e se engana quem acha que a gente vai falar só sobre venda coberta. A gente tem mais de 10 estratégias diferentes, algumas delas a gente vai falar nesse mini curso, sempre para ganhar acima do CDI e um valor muito considerável para longo prazo, algo que pode mudar muito a tua vida e pode antecipar vários anos na sua aposentadoria. Então eu não perderia o poder das opções do dia 16 ao dia 18 de maio, e os links estão aqui na descrição para você se inscrever. Bom, vamos lá. O que acontece primeiro é o seguinte: o Campos Neto aqui, que é o presidente do Banco Central, ele reforça a ocorrência de inflação de demanda, justificando o atual patamar da Selic. Isso aqui que ele fala foi no dia 21 de abril de 2023. Tem algumas matérias que, inclusive, ele fala que o núcleo da inflação, que tira esses choques extraordinários, estava em alguma coisa em torno de 7%, sendo que a meta do Brasil é 3,25%, para o ano que vem 3%. Então estaria muito distante. Tá? Sabendo disso, a gente vai ler agora um pouco do comunicado do Copom, que eu acabo falando sobre eles, sempre, né? Toda vez que tem reunião a gente fala aqui sobre ele um pouco, e aí depois a gente vai mostrar o que é uma inflação de demanda, porque tem muita gente que erra isso, e vamos falar sobre o que é inflação de custos também. Então hoje a gente vai passar meio rapidinho aqui no comunicado, mas algumas coisas são importantes da gente ver. Primeira coisa que ele chega a citar é o seguinte, que o ambiente externo se mantém adverso, e fala sobre os episódios envolvendo o banco no exterior. Inclusive essa semana teve mais um banco que teve problema, que é o PacWest, lá nos Estados Unidos. Então já são 4 ou 5 bancos aí no total, sendo nos Estados Unidos, fora o banco suíço lá, o UBS. Agora, o que me chama a atenção nesse início é o seguinte: ele coloca aqui a inflação do consumidor esperada, né, as expectativas de inflação apuradas pela pesquisa Focus, que é 120 casas de análise, bancos, corretoras, enfim, pessoas de mercado. E a gente vê que em maio está em 6,1% para 2023 e 4,2% em 2024. O que eu fiz? Eu peguei as reuniões anteriores aqui. Em março, esse mesmo número era 6 e 4,1%. Então você vê que aumentou 0,1 em cada um. Em fevereiro, a gente vê que aqui ó, a gente tem 5,7 e 3,9%. Então quer dizer, em fevereiro era 5,7 e 3,9%. Agora em maio já é 4,2 e 6,1. Então olha como é que aumentou nesse ano as expectativas de inflação, né? E esse ano vocês vão ver nesse mesmo comunicado que ainda não tem a pressão do custo de commodities, porque ano passado, ok, era inflação de custos, cara, teve uma pandemia, estava voltando a economia, tinha um grande problema na cadeia de suprimentos e logo depois veio uma guerra da Rússia. Pode estar havendo em alguns locais uma inflação de custos? Pode.
mas nesse momento atual ela é muito mais de demanda, como vocês vão ver isso nesse momento aqui no vídeo. Tá? E aí eu vou aproveitar para passar aqui para essa outra parte aqui que fala sobre os cenários para a inflação e os riscos para os dois lados, né? Riscos que podem aumentar a inflação acima do que o Banco Central espera e possíveis quedas dessa inflação também abaixo do que ele espera. Então, risco em ambas as direções, riscos de alta, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Então isso não depende dele, não depende do Brasil. Incerteza ainda presente sobre o desenho final do arcabouço fiscal a ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então quer dizer, foi colocado ali em pauta para ser votado um arcabouço, mas ninguém sabe como ele vai acabar. Ele começa de um jeito, mas depois tem várias modificações e ninguém sabe o que vai acontecer no final. E principal, que ele fala aqui de forma mais relevante, a condução da política monetária, seus impactos sobre as expectativas para trajetórias da dívida pública e da inflação sobre os ativos de risco. Esse aqui é o ponto mais importante, quer dizer, ele se preocupa muito com a condução da política monetária. Né? Então aqui ele não mostra muito o que ele está pensando. Se é assim, a condução da política monetária no sentido de ampliar gastos, de ampliar a arrecadação em relação ao PIB, né? A fuga de capital que pode acontecer por causa disso. Essa semana a gente teve já aquele projeto de lei novo agora de tributação no exterior, então é mais um imposto, por exemplo. Então quer dizer, são coisas que estão deixando o Banco Central com medo, e o principal que ele vai usar muito é essa palavra, ele desancora a inflação. Porque uma coisa, vou dar um exemplo com futebol, que eu sei que futebol todo mundo entende. Vamos imaginar que, por exemplo, um time está uma porcaria, ele está lá em 16º, 17º, brigando para não ser rebaixado, é um time grande. Chega um determinado técnico, um determinado presidente, igual entraram alguns nas SAFs, e ele fala assim, ó, a partir de agora a gente tem que fazer isso, isso, isso e isso. Por quê? Porque a gente já viu esse tipo de situação acontecer e funcionou dessa forma. Funcionou no país tal, funcionou no outro time aqui do Brasil tal e funcionou não sei o quê. E aí você tem uma condução daquele time, no caso, de forma com processos, com uma forma que você sabe que já deu resultado, né? É diferente de uma outra pessoa assumir esse time e falar assim, ó, vamos lá, agora a gente vai para cima, vamos tentar ganhar, não sei o que lá, sem processo nenhum, sem ter uma política para conseguir fazer com que aquilo ande. Né? Então, você tem uma política macroeconômica que foi amplamente testada já no mundo todo, que é a política macroeconômica tradicional, que a gente vê aí, que é o que o pessoal chama de ortodoxo. E a gente tem diversas políticas heterodoxas que foram testadas no mundo e que não deram certo. O Brasil viveu muitas delas ali, plano cruzado, plano Bresser, plano Collor, enfim, vários planos ali na década de 80 e 90, que eles não funcionaram. Então, é claro que na hora que você não tem uma condução clara do que vai se fazer, traz essa insegurança do Banco Central, traz essa insegurança do mercado. Então, como é que vai ser essa inflação? O que acontece? Você pede um prêmio maior. Quando você pede um prêmio maior, a tua taxa de juros tem que ser maior para a mesma inflação. Então acaba acontecendo isso. Então eu não estou falando que precisa ser da forma ortodoxa, mas pelo menos que o governo fale assim, vai ser desse jeito, a gente vai aumentar gasto e a gente vai aumentar a arrecadação contra o PIB, porque isso deu certo, sei lá, em tal lugar, e a gente vai continuar dessa forma. Então você ancora, você coloca ali metas. Algumas metas já foram colocadas, mas é muito pouco de acordo aqui com o comunicado do próprio Banco Central do Brasil. Tá? E aí a gente tem o terceiro, né? Que é uma desaceleração na concessão doméstica de crédito maior do que seria compatível. Eu até abri aqui o da Febraban. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada aqui, com esse aqui, é o da Febraban aqui.
O que é a FEBRABAN? A FEBRABAN é a Federação Brasileira de Bancos, né? Então você vai ver aqui que a concessão de crédito no último mês, ó, já cai 1% no total, 2,5% para pessoa jurídica, 2,2% para pessoa física. Você vê que crédito livre, que é aquele crédito, né, igual cartão de crédito, cheque especial, 2,1% de queda no total. Pessoa física com queda de 0,5% aqui no crédito livre. Então, quem quiser aí, posta aqui nos comentários se você teve redução do teu limite do cartão de crédito, se o banco cortou, por exemplo, o teu limite em alguma coisa, porque isso aqui é importante, tá? Então você está tendo uma concessão, olha como é que cai essa concessão, para o pessoal não achar que o Daniel é a favor do governo passado, não é desse agora. Isso aqui já é algo que já está vindo há um tempo. Mas só que essa redução da concessão em fevereiro e março, depois de ter tido uma grande concessão em janeiro, chamou a atenção do Banco Central. Tá? Então, essa desaceleração na concessão doméstica de crédito pode fazer com que a inflação arrefeça. Por quê? Porque as pessoas vão pegar menos crédito e pegando menos crédito, elas têm menos poder de consumo. Tá? Então, esses são alguns pontos que são importantes. O Banco Central ele ainda fala que a reoneração dos combustíveis e a proposta do arcabouço fiscal reduziram em parte a incerteza. A gente viu isso nas taxas de juros, né? Caindo ali de juro futuro, caindo de 13 para 12, IPCA mais 6,5 caindo para IPCA mais 6, mas ainda é pouco. E outra coisa que me chamou a atenção é esse outro ponto aqui. Tá? Que considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos, o Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75. Só que ele diz que, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego, que é uma coisa que o Lula vinha batendo também. Mas a gente tem que se preocupar em gerar emprego, em ter nível de atividade econômica. Por quê? Porque no balanço aqui, ó, se a Selic for mantida constante ao longo de todo o horizonte relevante, as projeções de inflação situam em 5,7% para 2023 e 2,9% para 2024. Quer dizer, se ele quisesse trazer a Selic para a meta em 2023, a taxa de juros talvez tinha que ser 20%. Na verdade, teve um estudo que fizeram que é 20,5%. Aí você traz a meta agora. Você traz para 3 e alguma coisa ainda em 2023. Então, quer dizer, ele não vai fazer essa loucura. Por quê? Porque em 2024 ela está indo para a meta, por enquanto. Eu não sei se nos outros está aumentando também. Deixa eu ver aqui se tem... em cenário alternativo, a taxa Selic é mantida constante ao longo de todo o horizonte, é 3% para 2024. Inclusive caiu a inflação de longo prazo. Isso aqui é interessante, esse dado. Eu não tinha comparado, eu comparei agora. Então é interessante que a inflação de longo prazo com essa Selic mantida constante está se mantendo. Mas é muito difícil que a gente veja uma queda de juros aí nos próximos 5, 6 meses. Por quê? Porque ele ainda cita aqui o seguinte: a incerteza ao redor dos cenários. O comitê segue vigilante avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juro por período prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. Porque ele pode aumentar esse juro e ela não convergir. Então você precisa dar mais dose ainda de juros. E é isso que ele cita aqui no final. O Copom enfatiza que, apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste, caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. E aqui a gente tem uma situação que é interessante. Por quê? Porque ele fala em aumentar a taxa de juro num cenário menos provável, mas não fala em cair taxa de juro. Então, hoje, para o Banco Central, é mais plausível um aumento do que uma redução. É claro que o mercado está ansioso pela redução, porque com a alta, né, o gestor do fundo ganha dinheiro, o AI ganha dinheiro, as corretoras ganham dinheiro, os bancos ganham dinheiro, porque tem taxa de performance e um monte de coisa, você consegue vender mais produto, mas o Banco Central não dá sinais ainda disso. Tá? O Banco Central ele fala inclusive de ajuste desse valor. Por quê? Algumas pessoas vão falar assim, mas a inflação está em 4,65, ela já está caindo, ela já está dentro da meta.
Qual é o grande problema de você pensar assim? O Banco Central aqui, ele não está preocupado apenas com a desinflação, ou seja, apenas em trazer a inflação para a meta. Ele quer que a inflação venha para a meta e que a inflação no horizonte também esteja na meta. Isso é o que a gente chama de ancoragem das metas de inflação. Não adianta você trazer ela para a meta por 2, 3 meses, fazer um bonito e depois subir de novo. Né? Trazendo para o futebol, não adianta o teu artilheiro pegar e meter 5 gols em um jogo e depois ele passar 15 jogos sem marcar gol e ele falar assim, 10 jogos sem marcar gol, falar assim, minha média ainda é ok, é meio gol por jogo. Isso não adianta, entendeu? Então, esses são os pontos, quer dizer, não basta desinflacionar, você tem que ancorar as expectativas. E por enquanto a expectativa está indo para o centro da meta apenas no final de 2024 ou próximo a isso. Então dificilmente a gente vai ver quedas da taxa de juros nas próximas reuniões, pelo menos na minha visão, pelo que eu consigo ler aqui. Agora, o segundo ponto, né? O pessoal fala assim, a inflação não vai cair de jeito nenhum porque é uma inflação de custos. Tá? Então, eu peguei aqui para a gente dar uma olhada o que é inflação de custo. E vocês vão ver que tem muito a ver com o ano passado. Inflação de custos ou de oferta é um tipo de inflação causada por aumento substancial no custo de bens ou serviços importantes e que não existe alternativa adequada. Tá? Esse tipo de inflação é o tipo de inflação que acontece quando a demanda permanece estável, mas os custos de produção do empresário se elevam. E aí o que acontece? O que você precisa entender aqui? Quando esses custos se elevam do empresário, depois quem quiser para e lê tudo, mas quando esses custos se elevam do empresário, ele tem quais opções? Ele tem opção repassar tudo para o consumidor, que aí é inflação, e tem segurar um pouco desse aumento e repassar uma parte, que também é uma inflação para o consumidor. De qualquer forma, por que a gente chama de inflação de oferta também? Porque o cara vai começar a ganhar menos, a margem dele vai estar comprimida, então ele não tem interesse de aumentar a oferta agregada por esse produto. Então, na hora que diminui a oferta desse produto, você tem um aumento de preço, porque a demanda continua constante de certa forma. Então você tem uma oferta diminuindo e você tem uma demanda constante. Logo, isso aumenta preço sem necessariamente aumentar a renda do trabalhador. Tá? E como é que eu posso verificar um pouco mais isso? Né? Eu posso verificar por esse aqui. O que eu fiz aqui? Eu peguei o último relatório release da Home, que é uma empresa que coloca muito o índice de confiança do empresário e coloca também a utilização de capacidade industrial. Então você vai ver que o que aconteceu com o índice de confiança do empresário aqui. Ele caiu aqui, ó. Você quer ver, ó, ele durante os últimos 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, ele estava se mantendo nesse patamar. E agora, nos últimos 3 meses, ele se manteve aqui. Eu não quero aqui ficar discutindo por que caiu o índice de confiança. Tá? Pode ser pelo governo atual? Pode, mas pode ser por questões do exterior, pode ser porque está com menos crédito, pode ser por um monte de coisa. Tá? Eu não quero aqui falar que é culpa de A, de B ou de C, isso não importa. O que importa é que caiu esse índice de confiança. O que significa que o empresário não está confiante? Significa que ele não vai investir. O que acontece quando ele não investe? O nível de oferta diminui. Então, se o nível de oferta diminui, o que acontece? Você pode ter esse tipo de inflação de custo. E é o que a gente viu, tá, no ano passado. Tá? Agora, vamos dar uma olhada o que é inflação de demanda. Tá? Algumas pessoas podem até falar assim, mas ainda está com um pouco de inflação de custo, ou ainda tem inflação de custo, ok, pode ser. Algumas pessoas vão falar que está mais para cá, outros vão falar que está mais para cá, mas a gente está numa transição, que está saindo da inflação de custo e está levando para a inflação de demanda. E vocês vão entender isso aqui de uma forma muito clara, e eu vou direto para esse como acontece. Eu não vou explicar como é que funciona a inflação de demanda, não. Tá? E aqui a gente está falando da teoria keynesiana. O aumento do emprego resulta em aumento da demanda agregada.
né? E aqui a gente não teve isso, aumento do emprego. Ah, não, teve aumento do emprego ano passado, né? Resulta do aumento da demanda agregada. Tanto que a taxa lá caiu de 14 no auge da pandemia para 8 e pouco, 9, alguma coisa nesse sentido. O que leva a novas contratações pelas empresas para aumentar a produção. Devido a restrições de capacidade, esse aumento na produção acabará se tornando tão pequeno que o preço do bem aumentará. E como é que eu sei que esse aumento de capacidade ele não está acontecendo? Porque a gente viu ali que o índice de confiança do empresário está diminuindo. No início, o desemprego vai diminuir. Então, ele muda, né, a demanda agregada do ponto 1 para o ponto 2, aqui do gráfico de cima. Tá? E isso aumenta a demanda do Y1 para o Y2 aqui. Então, você tem mais demanda. E aí o que acontece? Você tem menos ali oferta, você tem uma demanda que está crescendo ao longo do tempo. É diferente do outro. O outro você tem uma oferta que diminui. Quer dizer, ela não está sendo... o cara ele produz menos. Agora você tem o contrário, você tem uma demanda que aumenta. Por quê? Porque você teve um aumento do nível de emprego, você teve uma volta do aumento de renda real. Você viu ali ano passado muitas empresas que tiveram despesas e custos que aumentaram porque teve repasse, por exemplo, da inflação para as pessoas, e a gente entende esse tipo de coisa. Inclusive, aqui a gente fala, ó, a inflação por demanda contrasta com a inflação baseada nos custos quando os aumentos de preços e salários estão sendo transmitidos de um setor para o outro. E vocês vão entender isso nas causas aqui embaixo. Vamos lá. Estes podem ser considerados aspectos diferentes de um processo inflacionário geral, que era o que eu estava tentando explicar isso antes. A inflação puxada pela demanda explica como a inflação dos preços começa. Nesse caso é como ela está agora. E a inflação baseada nos custos demonstra porque a inflação, uma vez iniciada, é tão difícil de parar. Então você tem nesse momento essa transição. Você começou com uma inflação de custos, que é difícil de parar. Por quê? Porque no momento que acaba essa inflação de custos ou ela diminui, hoje você tem, se eu pegar aqui os dados, né, eu posso pegar diversas commodities aqui e vocês vão ver que o preço das commodities está caindo. Você não tem mais aquele risco de custo, de qualquer coisa. Eu posso pegar aqui várias. Vamos ver se a gente consegue. Ó, a gente tem aqui no último ano, por exemplo, ó, petróleo caindo ó, de 110 para 72, por exemplo. Aqui, minério de ferro, por exemplo, ó, saindo de 137 para 105, por exemplo. Aqui, futuro de soja nos Estados Unidos, caindo de 1.600 aqui para 1.400, por exemplo. O trigo, por exemplo, ó, caindo de 1.100 para 640. Enfim, eu poderia pegar aqui celulose, poderia pegar carne, poderia pegar algodão, qualquer coisa, menos açúcar eu poderia pegar aqui. Tá? Então, quer dizer... você poderia pegar cobre, níquel, enfim, tá? Poderia pegar. Ouro também não poderia pegar. Mas, enfim, a gente tem aqui uma quantidade de insumos que já estão ficando mais baratos. Só que você está num período que agora o que aconteceu? Durante a inflação de custos, né? E eu vou lembrar aqui, o combate a esse tipo de inflação é mais difícil da inflação de custo. Ele, em parte, pode ser conseguido com a redução das margens de lucros das empresas. E a gente tem visto isso. Várias empresas estão com lucros menores, mas nem todas estarão dispostas a fazê-lo. Eu não concordo muito com isso. Eu acredito que isso tem a ver com a demanda. Mas, enfim, de qualquer forma, uma parte repassa e uma parte cai margem. Tá? Então, o que a gente tem nesse momento? Né? A gente tem que essa inflação de custos iniciada lá, agora está tendo uma reposição dessa margem. E essa reposição dessa margem não é por causa do custo. Por que está conseguindo se fazer isso agora? Porque você tem uma demanda que acabou subindo um pouco. Fruto de quê? Fruto do aumento de emprego, fruto do aumento da renda real, que teve ali um pouquinho, pouca coisa, é o menos relevante, fruto de gastos do governo que estão aumentando e fruto do Bolsa Família, que acaba sendo um gasto do governo também.
Enfim, a gente tem aqui o que? Olha só agora, as causas, por exemplo, né, que eu falei que eu ia encerrar dessa forma. Um rápido aumento no consumo e no investimento, juntamente com empresas extremamente confiantes. Não é o caso aqui. Essa inflação de demanda é aquela mais tradicional que todo mundo conhece. Um aumento súbito nas exportações, o que pode levar a uma enorme subvalorização da moeda. Também não é isso. Né? Isso aconteceria se as exportadoras do Brasil conseguissem crescer muito porque o real foi para 7, 8 reais. Também não é. Há muitos gastos do governo. Aqui a gente já tem um ponto que tem a ver com demanda. E por isso que ele fala sobre desancoragem lá no Banco Central. A expectativa é que a inflação suba muitas vezes leva a um aumento de inflação. Esse é o problema da Argentina, não é o problema do Brasil. Tá? Trabalhadores e empresas aumentarão seus preços em trabalhadores, entenda-se salários, para recuperar a inflação. E isso algumas empresas já estão começando a fazer. Se você olhar, por exemplo, o balanço da MRV, você vai ver que ela está aumentando o preço, por exemplo, por metro quadrado da unidade dela imobiliária. E por quê? Porque aumentou muito o custo. Ela ainda está com uma margem menor do que ela costuma estar, mas ela já está fazendo isso. E as pessoas também já estão repondo aquilo que elas perderam naquele período. Tá? Crescimento monetário excessivo, que é o agregado lá monetário M0, esse aqui eu não estudei, para falar a verdade, e aumento na população não tem nada de diferente. Então a gente vê aqui o que? A gente tem essa reposição para recuperar a inflação e gastos do governo. Aqui a gente pode pensar, principalmente o que leva a demanda é Bolsa Família. Tá? Então, são causas de inflação de demanda. Tá? É o que eu estou falando, a gente está numa transição. E essa transição, junto com as questões externas de inflação ainda se mantendo alta, a gente está tendo aí uma inflação que está ficando mais resistente ao longo do tempo. Isso vai ficar muito claro no índice de inflação, no IPCA, quando passar o mês de setembro, porque julho, agosto e setembro tiveram 3 meses de deflação. Então hoje está em 4,60 e deve cair para 3,60 ou 3,50 a inflação até junho. Mas depois você tem 2,20 ou 2,30 para recolocar só de deflação. Então ela já vai para 5,70 mais o que tiver de inflação em julho, agosto e setembro. Tá? Então, assim, as pessoas acabaram falando, né, de mim lá no Instagram, que o Daniel é isso, que o Daniel é aquilo. A inflação está sendo transferida do custo para a demanda, o que é super normal. Isso acontece. Hoje a inflação pode ser combatida com juros, mas o que a gente está vendo é que isso está demorando mais do que o esperado. Tá? Minha opinião é que a meta de inflação deveria ser mais alta. Ou pelo menos você pensar a meta de inflação mais para frente. Tá? E eles já estão fazendo isso, só que eles não estão baixando o juro porque ainda tem essa desancoragem. Enfim, a minha opinião é essa. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever ali no Poder das Opções. Por quê? Porque bolsa de lado, bolsa para baixo, você ganha muito dinheiro com opções. Bolsa para cima, você ganha com a carteira de ações. Então você consegue montar as duas coisas. Bolsa para baixo, bolsa de lado, você ganha com renda fixa. Bolsa para cima, aí você ganha com ações. Então é importante você saber as diversificações, você saber ganhar com bolsa de lado, com bolsa em alta, com bolsa para baixo também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.